Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual é o momento que alguém vai assistir esse episódio aqui, muito interessante, com uma pessoa que eu ainda não posso falar que eu sou colega dela, não posso falar ainda que eu sou amigo dela, mas eu posso falar que eu sou admirador, porque agora em off eu estava falando assim o quanto, se ele sabe o quanto ele é importante na cidade que ele mora, que ele atua como profissional, como político. Mas a gente vai chegar nesse nível nessa conversa aí. Então, hoje, antes de apresentar aqui o meu convidado, quer dizer, ele mesmo vai se apresentar, eu quero explicar o que é esse canal aqui. Muitas pessoas vão assistir em diferentes períodos e horários, dias. Esse canal aqui, por mais que o nome é podcast, peão de obra, as pessoas acham que o Adevandro só mexe com obra, vai trazer pedreiro, arquiteto, engenheiro, técnico, tecnólogo. Não, eu não sei se eu sou maluco ou o nome também, as pessoas não foram no dicionário. Quando fala peão de obra, para quem é de construção, é aquele cara que se vira nos 30. Mas na vida normal, todo mundo se vira nos 30. Não importa se é de construção. Porventura, hoje, essa pessoa que está do meu lado aqui, ele é da área da construção civil. O profissional dele, ele trabalhou e trabalha ainda há muito tempo na área da construção civil. Mas esse dia eu conversei com um advogado, não é da construção civil. Mas o que ele tem a ver com esse negócio de peão de obra? Ele é uma pessoa que está na sociedade e se vira nos 30. E faz a obra dele acontecer. Mas a obra não é construção, mas a obra que eu quero dizer no meu canal é a obra da vida da pessoa, é a história. Então, por exemplo, essa pessoa que está do meu lado aqui tem história pra caramba, e eu vou tentar tirar essas histórias, mas não é fácil em 1 hora, 2 horas, porque ele tem uma vida muito grande. Então quem vai assistir, lembra de assistir no começo para entender o que está acontecendo. Então, muito bem. Estou muito feliz mesmo. Liguei para ele. Ele já veio aqui em Dayatuba. Almocei com ele. Mostrei para ele algumas coisas da Associação dos Técnicos, mas eu não vou ficar falando muito de. A gente vai entrar em vários assuntos, porque todo mundo sabe que eu sou ligado à questão de associação de classe e tal, conselho profissional, mas eu vou começar especificamente agora, nesse momento, querendo que ele se apresente para o nosso público aqui. Da onde fazer igual o Globo Repórter de sexta-feira. Da onde você veio, como você nasceu, por que você saiu daqui, por que você foi para lá. Então, por favor, meu amigo Wellington Rezende, se apresente. Obrigado, primeiramente, pelo convite, né? É um prazer enorme estar participando aí do seu programa, né? Do seu bate-papo, né? É muito gratificante, né? Tem pessoas que a gente tem afinidade logo no primeiro dia, e você é um dos casos, né? A gente se afinou desde o primeiro dia, desde o primeiro contato, né? Então, são pessoas que a gente tem essa afinidade, é fácil, né? É uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que a gente já vê que tem um trabalho positivo, né? Então, eu agradeço já, antemão, o convite, né, por estar aqui participando. Vamos contar a minha história, né? Meu nome é Wellington Rezende, tá? Eu vim lá do interior paulista, né? Eu vim da cidade de Barbosa, uma cidadezinha com 8 mil habitantes. Meu pai veio trabalhar em Campinas, né, na CPFL, meu pai era funcionário da CPFL, veio trabalhar em Campinas, e depois acabou ficando em Americana, na hidroelétrica, que aqui em Americana, nós temos uma hidroelétrica, né, que se chama Salto Grande, né, de Americana, da CPFL, e ele continuou funcionário aqui. Eu fiquei morando aqui, né, e aqui eu construí, né, a minha vida, né, porque lá ele trabalhava também na CPFL, depois ele veio para cá, e eu acabei, né, acabamos ficando aqui, né, ele constituiu, eu constituí família aqui, né, a gente mora aqui, então eu estudei aqui, né, me formei, né, técnico de edificações, fiz a escola técnica aqui americana, fiz o primeiro, o segundo grau, tudo escolas públicas, né, todas escolas públicas, né, por causa da condição financeira mesmo, né, a gente é obrigado automaticamente a fazer uma escola pública, mas o colégio é um colégio técnico que eu considero um colégio até de nível superior, porque é um colégio estadual, mas é um colégio que deu subsistência, né? Naquela época eu fiz o colégio técnico em 4 anos, né? Que era o ensino primeiro, segundo grau, primeiro, segundo colegial e terceiro colegial, junto com o técnico, então era tudo comitante, né? Tudo junto, então foi feito dessa forma. Me formei aqui, né? Depois
me casei, né, aqui. Eu trabalhava na área, trabalhei numa empresa de confecção durante 7 anos, já exercendo muito timidamente o técnico. A empresa faliu, praticamente, ela faliu. Ela chegou no outro dia e falou: vai todo mundo embora, menos 3 pessoas. E eu fui uma das pessoas que ficaram na empresa, durante 2 meses ainda, até o fechamento da empresa. Então, e fiquei meio desesperado, porque você não tem serviço, tinha lá, eu estava lá trabalhando, mas não tinha o que fazer. E aí eu comecei a tocar a questão de projetos, né? Mas antes de tocar projeto, eu tentei vender plano funerário de porta em porta. Mas não era uma coisa que eu gostava, não era isso, não estava no meu perfil. Eu fiquei muito ruim, falei: não é isso que eu quero. Eu já trabalhava com projetos, né, bem timidamente, e acabei investindo nisso. A minha esposa começou a dar aula, né, professora, e aí a gente começou a se manter, né, estruturalmente. Nesta história, veio minhas filhas, né? Depois veio minhas filhas, eu acabei continuando o trabalho de técnico. Hoje, em Americana, eu estou há quase praticamente 30 anos trabalhando na área de técnico. Não fiz faculdade, continuo técnico. Eu acho que o técnico manteve a minha vida, manteve a subsistência da minha família. Consegui formar as minhas 2 filhas, né? A Beatriz hoje, eu fiz questão que ela fizesse o técnico em edificações primeiro, depois ela fez arquitetura. A minha outra filha faz técnico jurídico na Paula Souza, as 2 fizeram Paula Souza, tá? E a Bianca, né, que é a mais velha, a mais nova, né, fez técnico jurídico, depois ela fez direito. Então, as 2 fizeram técnico antes. Então, eu aconselho sempre, né, as pessoas a fazer o curso técnico, pelo menos para manter a sua vida, a sua carreira, seu trabalho, e se tiver um voo mais alto, que seria uma faculdade, uma engenharia, né, ou um outro curso qualquer, mas pelo menos ele tem como sobreviver, né? E foi isso que aconteceu, né? Então, esse caminhar, né, da minha vida, minha mulher professora, me ajudando também no escritório. Hoje, né, o escritório, ela é aposentada, né, aposentou como professora, continua ajudando no escritório. A minha filha é arquiteta, trabalha comigo no escritório, mas também tem um escritório agora aberto com mais 2 arquitetas, então ela trabalha em 2 lugares. A minha outra filha, advogada, me ajuda no escritório com meus clientes, e também tem os clientes dela, né? Quer dizer, trabalham em conjunto. E meu genro formou agora, esse meio do ano, técnica de edificações. Então, assim, está todo mundo trabalhando junto lá no escritório, né? Então, assim, é muito legal, é muito gratificante você ter a sua família perto, ter, né, isso. Enquanto isso, né, em 2014, vieram me convidar para sair a candidata a prefeito de Americana. Eu achei uma loucura, falei: vocês estão ficando doidos. Onde se viu, eu nunca nem pensei nisso. Ele falou: não, mas você tem perfil, eu acho que você tem o perfil, e nós fomos, era um momento onde o prefeito atual, ele foi impedido de continuar, né? Ele foi cassado, e aí tinha uma vaga de 1 ano e meio para terminar o mandato do prefeito, que é um mandato tampão de 1 ano e meio, e falaram para mim: olha, a gente acha que você tem potencial, vamos tentar. E aí eu falei: não. Na primeira semana eu falei: não, é impossível, uma loucura. Na outra semana o pessoal veio e falou: e aí, já decidiu? Nós estamos aqui para te ajudar. E aí eu pensei o seguinte: olha, eu sou muito para briga, né? Desafios é comigo mesmo. Se tiver um desafio, estou lá, né? Eu gosto de desafio. E era um desafio. Ser político, você ter técnico já é um desafio, né? Agora ser político é pior, né? Então, mas eu pensei em ajudar não só a cidade, mas os profissionais da cidade, que a gente trabalha na área, sabe as dificuldades dentro da prefeitura, quais eram os problemas que nós tínhamos lá. Então, foi um trabalho de ajudar a cidade. E aí eu fui candidato, e com um candidato que ganhou, né, ele ganhou, mas eu tive 22 mil votos numa condição que nunca ninguém esperava. Por quê? Porque ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, né? E eu saí de uma campanha, um mandato tampão, com mais 2 candidatos, né? E eu ganhei em segundo lugar. O primeiro foi o candidato que vencedor, ele teve 80 mil votos, e eu tive 22 mil votos. E o candidato que estava da prefeitura, que era o presidente da Câmara na época, teve 6 mil votos. Então, assim, foi uma coisa muito diferente, né? E foi uma campanha muito gostosa, porque eu fiz uma campanha um pouco diferente. Eu vim com uma linha
por estar junto dos técnicos, né? Nesse meio de tempo, logo que eu me formei em 85, logo em seguida eu entrei para o Sintec, que é o Sindicato dos Técnicos, comecei a trabalhar com o Sintec, me apresentaram, participei das atividades, fui participando. Quer dizer, hoje eu estou com quase 25, 28 anos de Sintec, né, com os técnicos, né, trabalhando em defesa dos técnicos. Então, esse caminhar também me deu um norte para ajudar os técnicos, né? Então, a ideia é o profissional para ajudar, né? Ué, Então, pode falar, pode perguntar. Só um minuto. Viu? Deixa eu... É interessante, igual eu falei para todo mundo aqui. É uma história gigante. Eu tenho uma curiosidade muito grande, assim, por exemplo, você falou uma cidade de Barbosa, eu não sei, aonde fica Barbosa? Barbosa fica a 70 quilômetros de São José do Rio Preto, né? Fica perto de Araçatuba, entre Rio Preto e Araçatuba. Né? Quando você veio de lá, o seu pai veio junto? Quer dizer, o seu pai veio para Americana? Então, ele veio para cá para trabalhar em Campinas. E nós ficamos morando em Americana, né? Ele morando também? Você tem família americana? Você tem família não, americana? não tinha família, não tenho ninguém. Hoje não tem? Ninguém. Não tem, hoje não tem. Não, hoje eu tenho, que eu sou casado, tenho meus cunhadas da parte da minha esposa, mas família da minha mãe e do meu pai, nós não temos aqui. Só em Barbosa ou Campinas? Campinas também não. Campinas eu não tenho ninguém. Meu pai trabalhava lá pela CPFL, ele foi transferido de local para trabalhar em Campinas. Aí, quando ele terminou o serviço em Campinas, ele acabou ficando em Americana. Né? Então você adotou essa cidade, você adotou a Americana. A Americana gosta de você e você gosta da Americana. Com certeza, é a cidade minha de coração também, porque você acaba se apaixonando, né? Você acaba ficando, você pega a vivência pela cidade, né? Eu cresci, eu vim para cá com 14 anos, né? Hoje eu estou com 56. Então, a diferença de idade aqui é muito tempo na cidade de vivência, né? E você acaba ficando. Eu voltei várias vezes, porque a minha avó morava lá em Barbosa, meu avô, os tios da minha mãe moram lá. Então, tem familiares lá. Então, a gente ia para lá nas férias, assim, nas férias a gente ia, cada 3 meses estavam indo para lá. Então, eu tenho a vivência lá e aqui. Mas aqui é onde eu adotei realmente a vivência maior, porque é onde a gente conseguiu estudar, se formar e tocar a sua vida, né? A cidade lá é muito pequena, ela não tem recursos. Eu falo que se eu estivesse lá hoje, eu estaria trabalhando em fazenda, né? Colhendo tomate, colhendo café, que a cidade lá é isso, não tem nada de recurso, né? Então, falar em recurso, a Americana, quando você chegou, você estranhou, porque você sai de uma cidade pequenininha e vê uma cidade... Americana é conhecida há muito tempo, não é? É cidade gigante, como que é a cidade conhecida das confecções lá, das indústrias de tecelagem, tecido. Quando você chegou... Conhecido como Princesa Tecelã. Quando você chegou, estava no auge a questão dessa princesa tecelã ou não? Tava no auge, porque tinha muitas tecelagens, né, trabalhando, né, a confecção, depois que ela foi migrando para a confecção, a tecelagem era forte, tinturarias, ainda é forte, mas é menos em relação ao passado, né? Hoje ela é menor, mas quando eu cheguei aqui, eram fortes da cidade, né? É uma área, e você assusta, porque você sai de uma cidade de 8 mil habitantes para uma cidade, na época, de quase 200 mil habitantes, é muita diferença, é choque cultural, né? A escola, você sofria o bullying, né? Porque você vai em uma cidade interior com os costumes diferentes, você apanha muito no sentido de aprender os costumes muito diferentes. Depois você vai se adaptando, né? Você vai se adaptando. Então, falar em assustar, quando você foi convidado para ser prefeito, candidato a prefeito, o que você sentiu aí? Porque você imagina, você sai de uma cidade pequenininha, aí você vem para uma cidade que, claro, não é São Paulo, mas Americana não é qualquer coisa, não. Americana é grande comparado com essa Barbosa aí. E daí, a hora que você falou, a hora que o partido conversou com você, mas você foi atrás daquelas pessoas que você conversa diariamente? O que você fez porque deve assustar. Então, porque foi uma pessoa do partido que me convidou, e aí eu falei assim, não, você deve estar louco, né, porque eu não conheço ninguém.
Aí eles falaram assim, é justamente, a gente precisa de alguém diferente, porque a população, como teve o prefeito novo, né, que o prefeito anterior era novo, e ele foi destituído do cargo, né, por questões de desvio de dinheiro e tal, nós precisamos colocar alguém novo na cidade para alguém falar assim, olha, é um diferencial, né? Uhum. Não uma pessoa nova de idade, mas uma pessoa nova de experiência, com outro olhar. E aí eu falei assim, olha, o que eu tenho a perder? Né? A gente fala o seguinte, o que nós temos a perder? A gente não tem a perder nada, o trabalho da gente continua e algo a mais, né? Não Um tem rabo plus. preso, né? Não tem rabo preso. Não, não. Então você fica a falar assim, olha, vamos tentar, eu acho que é legal, porque é uma experiência totalmente diferente. E você pode mudar as coisas, né? O prefeito hoje ele tem a alternativa de mudar muita coisa, né? Mudar a cidade, mudar o pensamento, como de administrar. Um gestor que administra a cidade, ele tem que estar com olhares diferenciados. Então isso é importante. Então eu falei assim, olha, eu não tenho nada a perder, então vamos à luta. Eu saí e assim foi uma campanha legal porque eu fiquei muito feliz, sabe? A campanha, as pessoas foram já chegando, eu já deixava bem claro, não tem dinheiro, então não adianta vir pensando no dinheiro, porque aqui eu não tenho dinheiro, não vou gastar dinheiro porque eu não tenho. E aí o pessoal falou, não, a gente quer ajudar você e tal. E aí, assim, eu falei, olha, deixava muito claro. Até teve uma situação interessante que veio um cidadão e falou, olha, eu vim te ajudar, ele queria conversar em particular comigo. Eu falei, tudo bem. Falou, eu quero te ajudar, mas assim, ó, eu quero que você me arrume um cargo de pelo menos 15 mil reais quando você ganhar. Aí eu falei para ele assim, olha, Você não eu quer ser acho que você está no prefeito? barco Você não quer ser errado. prefeito? Eu falei, você está no barco errado, rapaz. Olha, aqui eu não prometo nada para ninguém. Se a gente ganhar, chegar lá, eu vou discutir depois as coisas. Mas não prometo nada. Se a pessoa quiser vir de coração ajudar numa campanha para melhor da cidade, seja bem-vindo. Mas se não, desculpe, mas aqui não cabe. E a minha linha de pensamento não é dessa forma. Eu não consigo trabalhar assim. E era Aí a pessoa pessoa ficou grande? tão. Era pessoa grande? Era pessoa grande? Não. Era uma pessoa da cidade e tal, e ele estava acostumado com esse tipo de trocas, né? Então você era o candidato que ainda tem chance da cidade votar em você para cortar esse vínculo aí. Tem, tem. O pessoal fala muito, né? Hoje a gente tem o pessoal que me segue, né, nas redes sociais, o pessoal que sabe meu trabalho, acompanhou os 4 anos de vereador, então sabe muito bem meu trabalho, Ó, pera um né? pouquinho, pera um pouquinho, Então, pera um pouquinho. Olha que coisa, nós estamos falando de. Olha, tá vendo? De prefeito. Mas antes de prefeito, você foi candidato a prefeito, você foi vereador. então, eu fui candidato em 2014, aí eu tive 22 mil votos. Aí eu vim na próxima legislatura, que 2016, eu vim como vereador, né? Aí, como vereador, eu tive 1.414 votos, né? Então, eu fui eleito o 8º vereador mais eleito da cidade na época, Quantas né? cadeiras tem na Câmara de Americano? De Quantas? Americana, 19 cadeiras. Em Indatuba é 12. É 12. Lá aqui é 19. Mas Então não eu fui pergunta para mim oitavo, por que né? não é número ímpar. Eu também não sei, mas é 12, é estranho, né? É número par. Mas devia ser ímpar, porque para não ter no conflito na hora das votações, né? Tem o Mas é número ímpar é estranho. melhor. É isso mesmo, assim, sempre tem o voto de Minerva, né? Sim, sim. Não, é Porque o estranho. presidente da Câmara normalmente ele não vota. Ele só É. vota numa indecisão ou no empate. Aí ele é obrigado a votar, mas do Então contrário, não, aí né? é 19? É 19? Americano é 19 19. vereadores. Em Datuba, É porque até 2004 era 19. Daí mudou para 12. eles reduziram. Nós aqui eu tinha uma proposta como vereador de redução também, de vereadores de 19 para 15. Por quê? Porque eu vejo que não há necessidade de tantos vereadores, pode ser reduzido, tá? Porque aí você enxuga mais. Não há Entendi. necessidade de tudo isso, na minha opinião, né? Tá, posso Então, entrar não no é. mérito de negócio de opinião? Por exemplo, a opinião sua é reduzir. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas, por exemplo, é melhor reduzir o número de vereador ou reduzir. Eu não sei quanto que é o salário do vereador, até porque tem lugar que a pessoa pensa que o vereador ele sobrevive com o salário dele. E na realidade, por exemplo, você, se for sobreviver com o seu salário para sustentar a sua família,
você sobrevive como sendo técnico, sendo profissional da construção. Mas tem muita gente aí que faz aquele. Não tem como a gente. Não é nem querer enganar. Tem muita gente que se elege, gasta um dinheiro exorbitante e depois fica rabo preso, fica à mercê da questão de quem ajudou ele financeiramente, demora um mandato inteiro para ele conseguir pagar aquilo que foi proposto para ele. No seu caso, o seu pensamento por exemplo, assim, você é a favor, não sei, em algum momento você pensou em reduzir. Eu não acho, eu acho legal ter 19 vereadores. Os bairros é mais representado. Eu só acho estranho assim que, por exemplo, aumenta muito o valor para manter o vereador. Você tem direito a quantos? Você tem direito a quantos? Como que chama? Assessores? Assessores, quantos? Assessores. Quantos? Então, o vereador tem 4 assessores, né? Tá. 3 assessores diretos e um estagiário, né? Entendi. Então, eu falo em reduzir porque é o seguinte, o salário, o pessoal às vezes fala, reduzir salário. Eu acho que o salário não é a questão, o ponto. O ponto é a reduzir a carga de pessoas dentro do departamento. Você vê que se eu tirar 4 vereadores, mais 4 assessores de cada um, faz a ideia de quantas pessoas eu vou tirar? Então, e assim, os salários de um assessor hoje, aqui em Americana, de o assessor, o chefe do gabinete, é 5.800, o outro é quase 5, o outro é quase 5, vai fazendo as contas. Então, não há necessidade. A representatividade, ela ocorre pela própria concorrência em termos dos vereadores, né? Sabe? E a população é que tem que escolher, os bairros é que tem que escolher o seu vereador. Muitos bairros não escolhem o seu vereador, então aí é um problema dos bairros. Então não adianta você ter 19, se, por exemplo, no meu bairro, nessa última legislatura, nós tínhamos 4 vereadores do meu bairro. 4? 4. 4 num bairro só? Ninguém conseguiu chegar num acordo e falar, vamos em um só? Não, mas nós ganhamos, os 4 vereadores foram eleitos. No mesmo bairro? Mas que bairro que é esse aí? Quantos mil habitantes tem aí? Porque é pequeno o bairro, mas o problema é o seguinte, por exemplo, os meus eleitores não são do meu bairro, são de fora do meu bairro. Entendi, os eleitores do outro vereador também é de fora do bairro. Então, assim, você mora no bairro, mas os eleitores são de outros. Então, acabou elegendo 4 vereadores ali da nossa região pequena, que engloba 2 bairros, 4 vereadores da região. Então, assim, uma coisa inédita, entendeu? Porque nem tem bairro que ficou sem nenhum, entendeu? Porque o bairro não votou em ninguém, entendeu? Votou de fora e não votou no próprio bairro. Apesar de ter, por exemplo, nessa última eleição, a Americana teve 600 candidatos a vereadores. Nossa, muito candidato. É muito. É muito, mas só que teve 600 candidatos a vereadores. Agora, se a população não vota no seu bairro, ela votou em outro. Então, por isso que eu falo, a redução de vereadores, ela não está, vamos dizer, representativamente com o pessoal do bairro. Então, às vezes, é de outro bairro. Então, se você diminuir o número de vereadores, não vai implicitar da perda da representatividade. Você vai reduzir valores, que é o importante é reduzir. Por exemplo, um vereador hoje, o mandato inteiro, 4 anos, ele vai reduzir 4.800.000 reais em custos para os cofres. Entendeu? Então, é uma redução inconsiderável. Tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Qual que é mais o real, né? Eu não tinha pensado, eu não tinha pensado nessa questão, assim, por exemplo. É igual deputado. Tem deputado que se elege com voto de cidade de fora, né? Sim, a maioria é de fora. E por isso que eu sou favorável também à redução do deputado estadual, deputado federal, senadores. Por quê? Porque eu não vejo necessidade de tanto. Olha aí o quanto ganha cada um, quantos assessores tem. Para que tudo isso? É uma máquina administrativa que não funciona direito. Não funciona direito. Porque aí, implícita, a gente está vendo aí briga de poderes para interesses pessoais, mas não para defender a população, né? Para representá-la. Então, é muito mais complicado. O ruim, Wellington, quando a gente fala do vereador, a questão que você fala, a gente estava falando dos assessores, né? Mas é uma lei votada. Se você não chamar o assessor, alguém chama por você ou você não pode, ou não precisa chamar o assessor?
Se você falar assim, eu tenho direito a 3 assessores, não sei. Se você não quiser o assessor, alguém vai chamar? Como o dinheiro vai ser empenhado? Como que funciona? Não, você tem direito a ter, né, no seu gabinete 4 pessoas, um estagiário e 3 assessores. Ponto. Entendi. É livre escolha sua. Tá, Então você entendi. vai escolher, porque você tem esse prerrogativa. Você não vai deixar uma vaga, entendeu? Não há necessidade, porque você vai colocar alguém para te ajudar. E eu vou te falar, eu tinha 4 assessores e ainda faltava, porque eu trabalhava para caramba, sempre ralei muito. Então tem vereador que 4 é pouco, tem vereador que um é muito, entendeu? Um Entendi. assessor é muito, porque ele não faz nada. E aí, o que ele vai fazer? O assessor fica sem fazer nada, fica o tempo todo vagando, né? Como diz a outro, sem trabalho, assim, né? Não tem muito serviço. Entendi. Agora, quando você se dedica, você tem um propósito, aí o meu pessoal, eles só paravam para almoço, entendeu? Entrava às 8, saía às 5 da tarde, tinha eventos à noite, tinha eventos no final de semana, a gente fazia revezamento para me acompanhar. Entendeu? Então, assim, é trabalho pra caramba quando você quer fazer um trabalho. Agora, quando você não quer, aí o assessor fica de figurativo, né? Entendi. Tinha Entendi. assessor que falava que ficava sem fazer nada, ele ficava até ocioso demais. E é horrível você ficar ocioso. Aí chegava no meu gabinete e o pessoal não tinha tempo nem para respirar, entendeu? É porque Então é muito você, diferente. você na prática, você é o chefe deles. Se você não passa um cronograma de trabalho, a pessoa não faz as coisas, né? Não vai fazer, né? Você que tem que dar a diretriz, como você quer o seu gabinete, como você quer andar o seu gabinete. Então, o pessoal se motiva em cima disso, né? Então, por isso que eu falo da redução, porque na minha legislatura eu vi muitos gabinetes muito ociosos, você entendeu? Assim, as pessoas sem fazer nada. Então, assim, é complicado, né? Tinha pessoas trabalhando bastante, mas tinha gente que não fazia nada. Então, assim, por isso que a redução é interessante. Tem que ser produtivo. Se não for produtivo, não vale a pena, entendeu? Por que Entendi. você vai estar lá? Você vai ser vereador para quê? Para ficar ocioso? Eu estou deixando o meu trabalho, estou deixando o meu escritório para me dedicar à cidade. Ou eu me dedico, ou eu não vou, não tem como você fazer metade. Você tem que Entendi. fazer integral. Então, o meu escritório ficou a cargo da minha esposa, né? Tem um rapaz que trabalha comigo já há 13 anos, hoje ele é engenheiro civil, e ele entrou como técnico, veja ele entrou como estagiário, formou técnico, hoje é engenheiro civil, porque eu incentivei ele a formar engenharia, É. e ele trabalha comigo. Aí eu convidei ele e falou assim: você não quer ir trabalhar comigo, de meu assessor? Ele falou: não, eu não quero, eu prefiro trabalhar no seu escritório. Eu adoro trabalhar na área de construção civil, não quero nem saber de trabalhar de assessor. Então, eu até achei interessante, quer dizer, é uma oportunidade que eu dava para ele, mas ele não quis, ele quer continuar no escritório. Hoje, ele praticamente tem uma porcentagem de sociedade no meu escritório, Que tá? legal. Você deu Então, oportunidade para a pessoa, né? porque você tem que valorizar quem está com você, primeira coisa. Uma equipe que você não valoriza, você não tem essa equipe com você, ela não vai produzir, entendeu? Ela não vai se doar para isso. E tem que ser assim, entendeu? Uma outra curiosidade que eu vou te passar que é interessante, em 2014, a minha campanha para prefeito custou R$ 15.000. Ô, louco. 15 mil para Sim, prefeito na para Americana. prefeito. É, Mas, 15 mil. mas tem vereador que gasta 150, 500 mil, pô. Por isso que eu estou te falando. O trabalho é diferente, o foco é diferente, Mas, né? mas você E não deu eu, uma cesta básica para ninguém? não, nada. É que eu te falei, quem veio comigo veio para o coração, veio para um projeto, não veio para o interesse. Eu não comprei nada com ninguém, por isso que eu estou te falando. E teve quantos O votos mesmo? propósito é Quantos votos? 22? 22 mil. 22 mil. Então quer dizer que naquela época, hoje tem mais. Existe gente americana, que gente, 22 mil pessoas que entende que votar na pessoa não é você dar uma coisa e receber o toma lá da cá. Votou em você sem você dar uma camiseta, sem você dar um papel, sem você. Votou você pela sua proposta. Com certeza. 30 anos de profissão, eu tenho muitos clientes na cidade toda.
Esses clientes, eu fiz projeto para muita gente. Como a gente faz um bom trabalho, vamos falar assim, vamos ser modesto, o que acontece? Os clientes que são meus clientes, falam assim, olha, eu vou votar em você porque eu te conheço. Eu conheço o seu profissional. Você fez a minha casa. Então, eu tinha muitos clientes em vários bairros. E esses clientes propagaram para outras pessoas, para a família, né? Então, muitos vieram falar assim, eu votei em você porque eu conheço o seu trabalho, eu conheço você. Eu acredito em você. E esse acreditar em você que é o diferencial. Então, não precisa... Às vezes eu falo, não é o dinheiro, é o propósito. Na campanha para vereador, eu gastei R$ 1.200 e tive 1.414 votos. O oitavo mais votado. Você entendeu? É muito Então, não é pouco. dinheiro, é propósito. Mas sem internet, quando você ganhou para vereador, não tinha internet? Não, não, tinha, mas ela não era tão usada. Depois que eu entrei para vereador, eu utilizo mais. Agora eu tenho uma mídia hoje, né, que eu construí, porque a gente constrói uma mídia de Facebook de 20 mil pessoas, de Instagram 10 mil, mais ou menos quase 10, entendeu? Que me acompanham o tempo todo. Entendi. Mas Então, você esse que administra essas mídias? Ou você tem um grupo? sim, não, eu que administro, Meu eu que Deus do toco. céu. Tem minha filha que me ajuda, que ela é advogada, mas ela é muito ligada à questão de mídia, ela é ótima. Então, ela me ajuda muito. Então, ela que produz algumas coisas minhas, me incentiva, né? Então, isso que é legal. Por isso que eu falo para você, às vezes as pessoas se lançam. E agora, como nessa última campanha, né, para vice-prefeito, nós tivemos 30 mil votos. A candidata a prefeita, que era uma candidata, teve junto comigo, entrei como vice dela, e nós tivemos 30 mil votos. O candidato que ganhou teve 40 mil. Olha, Entendeu? próximo. Então, ficou muito próximo, você está entendendo? Então, hoje, depois de 7 meses, a gente pode falar o seguinte: muita gente já falou que deveria ter feito o voto diferenciado. Então, conforme vai andando o Mas ninguém atual falou para governo, fazer auditoria nos votos, não? não, não, porque era uma diferença até considerável, né? Não era muito pequena, né? Entendi. Então, não há necessidade, a gente viu que não tinha como fazer. O importante é você tocar o trabalho, né? Por isso que eu estou te falando, é bem diferente. Quando você tem uma concepção de trabalho profissional. Como eu vim de um sindicato de técnicos, eu sempre lutei pela categoria, a nossa categoria sempre foi muito unida. Eu vou falar para você, a categoria sempre foi muito unida. Então, a gente conseguiu chegar hoje com o conselho porque a categoria foi muito unida, porque todos lutaram juntos e todos tinham o mesmo propósito. Muitos morreram no caminho, em luta por isso. Muitos deixaram a sua vida em prol do grupo. Então, a gente tem uma consideração muito grande dessas pessoas que sempre trabalharam em prol. E eu conheci cada um deles. Então, eu tenho orgulho em falar. Hoje, eu falo para todo mundo que eu sou um técnico e quero continuar técnico. Fiz agora um ano retrasado, eu fiz um projeto, eu fiz superior, né, de gestão pública por causa da função, por estar lá, né, como vereador. Mas eu continuo técnico de edificações. Então, Deixa eu registrar uma coisa. Já que a gente já tá, a gente começa a falar do conselho dos técnicos e não tem como a gente. Eu quero voltar um pouquinho, falar um pouquinho antes de você na área da construção civil. Eu quero saber o que você gostaria, o que você pensou quando adolescente em estudar, o que você queria ser para crescer, né? Mas eu vou falar um pouquinho do conselho dos técnicos. Você é um participante ativo, né? A gente já sabe, você acabou de registrar aí que participa do sindicato dos técnicos há muito tempo. Como que você encontrou essas pessoas? Porque a luta deles é mais antiga, por mais que você faz parte hoje da luta deles, mas a luta deles é mais antiga ainda, até que a sua entrada. Como que você, quem é que falou para você? Você estava na escola técnica ainda? Como você não, encontrou o Sintec? foi na hora que eu fui exercer atividade. Por quê? Entendi. Porque na hora que eu comecei a exercer, havia uma barreira muito grande para o técnico. Tudo era proibido, tudo não podia, e a gente tinha legislação. Aí um amigo meu falou: olha, você conhece os sindicatos técnicos, né? Eu falei: não, não conheço. E que você quer conhecer? Pô, quero conhecer. Aí eu fui lá
E aí onde eu conheci o Wilson Vanderlei, que, né, é uma figura que eu tenho um respeito muito grande, uma consideração muito grande por ele, pelo trabalho que ele fez todos esses anos. Então, eu aprendi a conhecer, mas porque eu tinha problema de fiscalização. Aí começaram, como eu comecei a trabalhar no Sintec, começaram a fiscalizar minhas obras com mais frequência do que os outros. Então, eu tive uma perseguição maior do que os outros. Só que isso eu levei para o outro lado. Eu não fui perseguido, eu melhorei como profissional, porque quando você é mais, vamos dizer, com uma linha de perseguição maior, você melhora, porque você aprende a fazer as coisas melhores. Apesar de ter todo um processo que eles, né, ficavam fiscalizando, cobrando, mas eu sempre apontei o que era certo. E eles nunca conseguiram me pegar no errado. Então, era até interessante. O fiscal chegava para mim e falava: Wellington, eu fui obrigado a vir aqui porque me mandaram. Mas eu sei que você é um profissional bom, que você sabe o que está fazendo. Infelizmente, eu sou obrigado, eu sou funcionário. Então, essas palavras me deixaram muito tocado. Eu falei assim: não, eu sei que você está vindo, não, sem problema. O que eu quero é fazer a coisa certa. E eu fiquei fazendo isso. E foi aí que eu fui me envolvendo ainda mais, porque o meu sonho era ser conselheiro do CREA. Meu sonho era ser conselheiro. Por que o sonho? Porque eu era tão massacrado que eu falei assim: um dia eu vou chegar lá e eu vou ser conselheiro. Aí eu quero ver o respeito que esses caras vão ter comigo. Entendi. E demorou para chegar, mas eu cheguei. Eu fui tesoureiro do CREA. Eu fui tesoureiro financeiro do CREA. Então, é um cargo que nosso grupo foram muito. Acho que só eu cheguei. Qual mandato de quem? Qual era o presidente na época do CREA? Na época, era o José Tadeu. O Mogi Tadeu, Guaçu? Mogi Guaçu? isso, o Tadeu era o presidente na época, e ele me colocou, né, por causa de estar num grupo, me colocou como suplente de tesoureiro. Só que o tesoureiro, que era um engenheiro, ele acabou o mandato dele, aí eu assumi. O E eu José fiquei Tadeu também 3 é meses. técnico em edificações, não é? Sim, ele é, sim, Engenheiro e sim, técnico em edificações. com certeza, E, é. e ele, E aí ele é tio do atual presidente, não é? ele é tio do atual presidente, que é o Vinícius, que eu tenho muita amizade, porque na época que eu fui presidente, É. diretor, né, financeiro, o Vinícius era comigo. Estava Entendi. junto. Então, eu tinha uma afinidade muito grande com o Vinícius, e até hoje a gente tem. Amizade próxima mesmo, a gente se fala, de vez em quando manda mensagem. Então, assim, eu tenho uma proximidade muito grande com o Vinícius, por causa do nosso contato lá atrás, como diretor financeiro do CREA. Entendi. Então, o meu sonho, que era chegar a conselheiro, suplantou, porque eu fui diretor financeiro, foi um pouco a mais. Um pouco a Então, mais. isso já me deu por satisfeito, porque eu consegui chegar por causa da questão dos técnicos, porque a gente era muito perseguido na época, era muita dificuldades, e a gente acabou combinando, né, no nosso conselho por causa disso, por várias lutas que a gente queria ser bem visto, queria ser respeitado. Era isso, o respeito, só isso que a Já que você gente está queria. falando, já que a gente tocou no assunto do CREA, eu queria saber uma opinião sua. Assim, por exemplo, eu não cheguei nesse ponto, é uma posição muito grande para um técnico chegar. Para quem não está entendendo aqui, assim, muitas pessoas vão ver a gente. O que a gente está falando é de representação de classe profissional. A gente chama de política classista. Mas para quem também não entende esse termo, é o seguinte: para um profissional no Brasil atuar, existem conselhos que faz uma delimitação. Na prática, é uma fiscalização, mas tem uns que faz até uma coisa melhor que só fiscalizar. Ele orienta e fiscaliza, mas tem uns que parece que é só polícia. Mas já que o meu amigo Wellington falou no CREA, eu queria saber uma sensação sua e eu quero registrar uma sensação minha. Eu não estou indo mais no CREA, até o primeiro mandato do Vinícius, eu participava de um grupo de associações. E depois eu entrei, eu não ia conseguir dar conta das duas coisas, entrei como conselheiro aí do Conselho dos Técnicos, mas a minha impressão do técnico, do CREA, acho que você foi antes da Avenida Angélica. Você acho que foi na Faria Lima, não sei onde você foi. Na Faria Mas, Lima, foi. mas eu cheguei a participar muito lá na Mas eu peguei a Avenida Angélica Angélica. também, eu peguei E daí, plenária na Angélica. e daí o que acontece? Não sei, acho que eu fiquei triste.
mas eu tenho o CREA, tenho que pagar o CREA como tecnólogo e tenho o CRT lá, tem que pagar como técnico. Mas eles, 87 anos de existência, eles não conseguem mudar. Assim, deixa eu ver como que eu posso falar. Numa simples plenária, Wellington, numa simples plenária, a gente entra naquele salão bonito lá, eu não sei, parece que eles não entendem, eu não sei, pode passar, eu não estou generalizando, eu não estou especificando qual, se é Alonso, se é Vinícius, se é Curimori, se é José Tadeu, os que eu me encontrei lá. Eu só estou achando estranho uma coisa, assim, até hoje acontece isso. Não tem uma cartilha para quem vai lá palestrar ou para quem vai lá orientar a gente que eu falo como profissional, num simples boa noite ou bom dia. Eu via coisas estranhas assim. Começou a plenária, ou começou as reuniões, começou as convenções, não sei. Começou. Alguém da assessoria não se preocupava em avisar assim, ó, lá naquela cadeira que você está vendo aí na frente, tem um técnico, tem um tecnólogo, tem um engenheiro em mineração, tem um engenheiro agrônomo, tem um engenheiro de siderurgia, um engenheiro da NASA, tem um engenheiro de Marte, tem um engenheiro de todo lugar. Não, parece que eles é muito assim a palavra engenheiro, sem destacar que eu estava lá, eu me sentia tão ruim, mas daí eu vi que um amigo meu, uma pessoa que fez até o ITA, engenheiro aeronáutico, ele falou, Devandro, a mesma coisa que você sente, eu sinto. Não sei se você está entendendo, o Wellington. O CREA ele é tão grande, que eu acho que é por isso que está dividindo. Eles não conseguem, num simples bom dia, colocar um papelzinho e falar assim, ó, não esquece que aí na frente tem técnico, não esquece que aí na frente tem tecnólogo, não esquece que tem engenheiro da aeronáutica. Não, boa noite, engenheiros. Daí eu ficava feliz mais ou menos. Mas daí tem uns que falam assim, boa noite, bom dia, engenheiro civil. Então, eu fico triste, parece que entra o presidente, sai o presidente, eles não conseguem mudar, e eu acho que o CREA não vai passar, eu não estou lançando aqui uma maldição, mas eu acho que não vai passar dos 100 anos, viu? Não, o CREA pode passar, mas eu acho que vai sair mais gente. Então, por favor, fale um pouquinho do seu coração. Você sentiu isso? Porque não é possível. Mas olha, eu vou te falar, uma das coisas que me levou a ser conselheiro foi uma situação muito engraçada, que eu até presenciei, engraçada no sentido e triste ao mesmo tempo. Porque eu fui no evento, eu acho que eu ainda não era conselheiro, eu fui convidado para o evento, eu lembro até hoje, foi no Mato Grosso, em Cuiabá. E nós fizemos eu fui pelo Sintec, eu não fui como conselheiro, eu fui como Sintec. E nosso amigo, nosso técnico, é um senhor de idade, e ele entrou no salão. O salão era na recepção, e estava todo mundo tomando café, era um salão de entrada, mas era grande o salão lá na salão de eventos. Tinha muitos engenheiros. E nosso grupinho estava tomando café juntos. Assim, o grupinho nosso sempre ficava junto. E nesse nosso amigo, que não era conselheiro, ele entrou no salão. E ele estava vestido com uma camisa social, uma bermuda, suspensório, sapato social e meia. Aí a minha indignação, os engenheiros todos começaram a rir dele, pelo seu traje. Isso me deixou muito enfurecido e triste, mas ao mesmo tempo, uma garra para fazer o que eu te falei, de ser conselheiro. Porque quando eu fui conselheiro, eu fazia questão de ir bem vestido, bem trajado, com terno e gravata o tempo todo, para que os engenheiros dissem o seguinte: o técnico, ele também pode andar bem vestido, ele também pode andar como um cidadão bem trajado. E aí eu era elogiado pelos engenheiros: nossa, você está sempre elegante, você está sempre bem vestido. Na hora que eles falavam isso, eu lembrava do meu amigo, que eles riam lá na hora da entrada dele, tiraram chacota dele. Você está entendendo? Então eu fazia questão no CREA, sentia isso que está falando mesmo, esse tipo de menosprezar a capacidade de cada um.
profissional. Desculpa, mas você percebeu, não é só menosprezar a capacidade de cada um. Eu achava que era só com os técnicos, mas os tecnólogos sofrem, os engenheiros que não é da área civil ou elétrica sofrem também. Também, é o que eu estou te falando. Aí, quando eu entrava no salão, lá na Angélica, eu cheguei a participar de eventos lá, eu era conselheiro. Aí eu fui conselheiro por todos esses motivos que estou te falando. Então, a minha realização pessoal foi quando eu fui conselheiro. Quando eu fui diretor financeiro, então aí fechei com chave de ouro. Você entendeu? Porque esse pessoal tinha que respeitar, porque eu era o diretor financeiro do CREA e um técnico. Então, em nome dessa pessoa, que ele já morreu, é um senhor, morava sozinho, ninguém sabia a história dele, ninguém sabia o histórico dele, ele era um técnico, morava sozinho, não tinha quem passava e quem lavava a roupa dele, ele que cuidava de tudo. Mas era uma pessoa tão simples, mas de boa de coração. E aí o pessoal só via o traje dele, mas era o jeito que ele se vestia, porque não tinha ninguém para orientar ele como se vestir, mas era o jeito simples dele. Ninguém respeitava isso. E os engenheiros, quando ele entrou, nós técnicos, ficamos horrorizados da forma que ele foi tratado, da chacota que ele entrou e passou no meio de todo mundo. Você só via engenheiro dando risada, mas risadas assim, estardalhaço, entendeu? Então, foi aí que eu me senti com mais força ainda de ser conselheiro. Você entendeu? Persistente, hein? Você é muito persistente. Por falar em persistência, você chegou a participar de câmeras de análise de projeto, lá, câmeras de engenharia, câmera de não sei o que lá, da área sua, acho que era engenharia. Você chegou a participar de alguma câmera específica? Comissão? Você fala das comissões. A câmera, sim. Lá no CREA chama câmera, né? Eu participava da Câmara de Arquitetura, como técnico. Tá. E aí, como que era a relação? Isso aí é incrível. Porque, como que eles... Seu técnico, você tinha voto? Tinha voto. Eu votava. A gente tinha uma união tão grande. Quando a gente chegava na Angélica, nas plenárias, nós técnicos sempre votávamos juntos, sim ou não. E aí o pessoal, nós se destacamos. Você sabe o que os engenheiros falavam? Pelo amor de Deus, vocês são unidos até no voto. Porque vocês votam tudo junto. Você falou, quando a gente for almoçar, você falou isso aí. Você falou. Então, e chamava atenção, porque eles não são unidos, nós éramos, sempre fomos, entendeu? Então, e na Câmara de Arquitetura, eu era respeitado, porque eu colocava posicionamentos corretos. Eu não passava a mão na cabeça de técnico, eu não passava a mão de cabeça de ninguém. Se é certo, está fazendo certo, não, tem que defender porque ele está fazendo certo. Nós não vamos prejudicar um profissional por estar fazendo uma coisa que a gente não julgue tão errado. Então, eu buscava os processos, verificava todo o histórico, conversava, ligava para o profissional para saber. Então, as defesas minhas sempre foram bem embasadas. Então, dentro da Câmara de Arquitetura, eu era respeitado. E eu convencia alguns votos, porque eu fazia discursos defendendo os projetos que eu fazia o relato, porque eu fazia relato de processos de arquitetos e engenheiros. Wellington, eu tenho um papel que, quando eu estava no CREA, quando eu estava no CREA, ainda eu estou, né? Vai falando aqui que eu vou lá perto da poder bater. Tá, pode falando. Quando eu comecei a minha atividade como técnico, e em algum momento o CREA me cerceou das minhas atribuições. Eu não me lembro o nome do documento. Você fez uma análise do documento para um técnico assinar sem limite, a regularização sem limite de metragem. Eu não me lembro, é uma circular, número 8. Tem o seu nome lá. Porque eu defendia com propriedade, porque inclusive tem uma decisão do Tadeu, eu tenho ela guardada. Eu tenho essa também, eu tenho guardado. Uma decisão que ele diz o seguinte: técnico pode reformar o edifício Itália, em São Paulo. Ele só não pode a estrutura, mas ele pode reformar. Entendi. Porque ele não vai mexer na estrutura, ele vai reformar. E ele pode assinar um projeto de reforma, sim, de qualquer metragem.
Então, eu defendia muito a questão do desdobro de lote também. Porque esse papel aí tá escrito isso aí. Então, o desdobro de lote também, porque eu cheguei a mostrar para os engenheiros o seguinte: você sabe qual a grade curricular de uma faculdade de São Paulo e duas de Minas, do engenheiro civil, não sei. de topografia? Não. É 40 horas de curso. 40 horas de curso de engenharia? De engenharia e topografia. Pô, mas o curso técnico tem mais horas que eles. Então, por isso, aí eu mostrava a faculdade tal, olha aqui a grade curricular, é 40 horas. Olha do técnico, 120. Aí vocês estão julgando que o técnico não pode ensinar desdobro, e vocês não podem ainda também, porque vocês têm menos carga horária, vocês têm menos atribuição do que nós. Nossa, os caras queriam matar a gente, entendeu? Porque eu mostrava, eu tinha provas. Não era fala, era provas documentais, entendeu? Só que assim, eles, para não ficar por baixo, votavam todos contrários para não ficar por baixo, entendeu? Entendi. Mas a defesa nossa estava posta. Viu, falar em matar a gente aí, as pessoas estão querendo matar quando a gente está falando dessa questão dos 300 metros aí, ó. O decreto aí, o que foi para a Casa Civil, não sei o nome técnico, certo? Mas quando fala em 300 metros, as pessoas começam a falar assim, mas você tá maluco? Para com isso, Adevandro. Só que eles não entendem que existe um projeto por trás, não é 300 metros, mas o que você acha dessa pessoa que quer... Quando a gente fala na internet que tem uma proposta de 300 metros, a pessoa fala assim, vocês não têm capacidade. Daí eu falo para eles, assim, tem pedreiro que sabe mais que engenheiro, arquiteto e técnico junto. Com certeza. A capacidade é a experiência profissional que você tem. Agora, você fala 300 metros, tá? O que você acrescenta numa obra a mais de 80? Verdade. Você é responsável. Se a obra cair, quem que é responsável? Você está delegando a responsabilidade. Agora, o técnico vai fazer, se ele se sente à vontade para fazer 80 metros, ele faz 80, mas se ele sentir vontade de trazer 300, ele faz. Eu tenho feito projetos, eu estou lá com o meu funcionário que me ajuda, meu colaborador, que é engenheiro, mas ele sempre me consulta, Wellington, o que você acha disso? O que você acha dessa carga? O que você acha desse pilar? O que você acha dessa broca? Você entendeu? Entendi. Então, assim, é a experiência de tempo de serviço, 30 anos de experiência. É diferente de você ter uma pessoa recém-formada. Então, o recém-formado pode assinar qualquer metragem, mas ele tem conhecimento para tal? Verdade. Ele tem experiência, ele tem bagagem para isso? Ou ele adquire já logo no primeiro? Não. A experiência de tempo de trabalho. As pessoas não vê por esse prisma. As pessoas veem o seguinte, as pessoas que eu falo, eu vou tentar localizar. É a guerra entre conselhos. Porque as pessoas que não fazem parte de conselho, eles querem viver a vida deles. Eu tenho um monte de amigo meu que, como você falou, colaborador, parceiro. Ninguém consegue viver, ganhar dinheiro sem fazer parceria. Não consegue. Eu acho, Wellington, assim, por exemplo, essa questão de briga entre profissionais ou briga de conselho é um absurdo, porque a gente tem que dividir o bolo. Eu vejo muito engenheiro fazendo desenho em AutoCAD, sendo que ele foi formado para captar coisas gigantes. E ele fica fazendo o papel de... Eu não estou desmerecendo um desenhista. Ele fica de madrugada desenhando de vez de passar para alguma outra pessoa. Você não vai longe. A Prefeitura de Americana abriu concurso público para técnicos de edificações. Não foi agora, foi há algum tempo. Certo. Você sabe quantos engenheiros para ganhar R$ 1.600? Eles se inscreveram? Sim, lógico. Por isso que eu estou te falando. Agora, quem está desmerecendo quem? Você está entrando na vaga que é de técnico, mas você é um engenheiro. E o ruim é que o contrário na lei brasileira não pode, né? O ruim é que ao contrário na lei brasileira não pode. Não pode, mas ao contrário pode. Mas vou falar uma coisa para você. O ruim é que na lei brasileira, ao contrário, não pode, mas tem muito pedreiro, técnico, que é melhor que outros profissionais. Com certeza. É o que eu te falei, eu tenho uma chefa de departamento de fiscalização, ela entrou na vaga
Ela entrou na vaga do concurso público da Prefeitura de Fiscal, que exigia simplesmente o técnico de edificações. Mas ela é engenheira e ela entrou na vaga porque ela tinha até mais do que o técnico. O mínimo era técnico. Entendi. E ela entrou para ganhar R$ 1.600. Hoje ela é diretora do Departamento de Fiscalização da Prefeitura, mas depois de 20 anos, tá? Mas ela entrou, mas a vaga dela, se você... Hoje ela tem gratificações e cargo por gratificações, mas o cargo de origem dela é fiscalização. Entendi. Entendeu? Então, olha aí. Aí você vai querer falar que o técnico está invadindo a área de quem? E quem está invadindo a área de quem nessa situação? Você está entendendo? Então, não é por aí, é competência. A gente tem que avaliar competência. Se um técnico tem competência para fazer 1.000 metros quadrados, é competência dele. Ele não vai se arriscar a fazer uma coisa que ele não consegue fazer. Aquele que tem capacidade faz, aquele que não tem não vai fazer, entendeu? Então, eu não julgo para esse lado, entendeu? É competência de profissional. É igual os meus alunos, eles falam assim, professor, você é a favor um técnico assinar uma regularização de um galpão de 1.000 metros? Daí eu falo assim, ó, eu não vou falar a questão de ser a favor, eu vou falar o seguinte, se a legislação fala que ele pode, é a mesma coisa assim, se a legislação falar que ele pode pular no buraco, ele pula ou ele não pula. Então, se ele se sente capacitado, habilitado para assinar uma regularização de 1.000 metros de um pré-moldado que tem uma ponte rolante de várias toneladas, vai lá e faz, porque eu sou legalista, eu faço assim com meus alunos. Mas, professor, mas não tem coisa errada. Não tem coisa errada. A lei fala que pode. Só que não é tudo que pode que você sabe. Não é então, é igual você falou da experiência. Eu, por exemplo, os caras falam assim, mano, você como técnico, você regulariza alguma construção muito grande? Tem regularização pequena que eu não regularizo, eu vejo que a casa vai cair, eu acho, pelo meu entendimento, eu falo assim, não vou assinar. Mas o meu direito, eu tenho direito. É sem limite de área, Wellington, é sem limite de área. Só que a sociedade acha o seguinte, colocaram na cabeça dela que os profissionais, não estou falando só do técnico, engenheiro, arquiteto também, a limitação não vem da lei, a limitação vem se ele aprendeu ou se ele não aprendeu. E vou te falar outra coisa, quando eu estava lá no conselho, na época, houve um caso de 2 engenheiros que fizeram regularização de imóveis. Os 2 fizeram uma regularização do imóvel. Só que o proprietário de má fé, ele cobrou dos engenheiros, porque deu problema na construção, tinha trincas, cobrou dos engenheiros na justiça. Só que os engenheiros colocaram o seguinte, na RT deles, eles colocaram o seguinte, obra vistoriada a olho nu, certo? Construída de forma clandestina pelo proprietário. E o proprietário assinou a TRT. Na justiça, o juiz entendeu o seguinte, os engenheiros não têm culpa nenhuma, porque quem construiu não foi os engenheiros, foi o proprietário. Então, ele não tinha o direito de cobrar dos engenheiros uma coisa que foi ele que fez errada. E eles ganharam, os engenheiros ganharam na justiça. Caramba. Então, eu coloco no grupo nosso aqui, os técnicos, né, da Americana, falou, sempre coloca na TRT, ou na RT, no caso, sempre que for regularização, coloca esses dizeres. Porque esses dizeres te salva da questão jurídica. Porque você não tá fazendo a obra, você está regularizando uma situação cadastral, porque a obra já existe de forma clandestina. Você só está acertando ela. A questão para efeitos de prefeitura, não para efeitos estruturais, porque a obra foi construída de forma irregular pelo proprietário, ele não procurou ninguém para fazer uma planta, então ele fez de forma equivocada e errada. Se ele construiu de forma errada, a responsabilidade é dele, não do profissional que está fazendo as medições para cadastrar no efeito cadastral da prefeitura. Então, por isso que o técnico pode assinar qualquer metragem de responsabilidade, desde que você coloca esses dizeres para eximir você de algum tipo de responsabilidade e colocar a responsabilidade no proprietário. Porque ele é proprietário, ele que fez a obra de forma clandestina, e não você. Entendeu? Repete, Wellington. Muitas pessoas vão assistir ao que a gente está conversando. Como que é os dizeres?
Você coloca na TRT o seguinte: a obra foi vistoriada a olho nu, construída de forma clandestina pelo proprietário, porque ele assina a TRT, então ele concorda com o que está escrito lá. Entendi, né? entendi. Então, foi ele que fez. Então, ele contratou um profissional, um técnico, para regularizar o imóvel para efeitos cadastrais da prefeitura. Você não tirou resistência, você não fez laudo de solo, você não fez laudo de estrutura para ver se ele fez certo. Entendi. Você foi lá, olhou olho nu, olha, a obra está legal, está perfeita. Foi olhar a olho nu e constatar que a obra está em condições para regularização. Você não fez teste nenhum para falar se estava ou não. Então, o proprietário, ele construiu, então ele que fez de forma equivocada. Então, é clandestina. Porque a partir do momento que você não tem um acompanhamento técnico, ela foi feita de forma clandestina, pelo proprietário. Você não teve acompanhamento profissional nenhum. Então, isso te tira a responsabilidade do profissional. E isso, os dois engenheiros ganharam no CREA, isso foi falado até pelo Tadeu, o Tadeu que me passou isso, foi os dois engenheiros ganharam na justiça. É um mandato judicial. E o proprietário teve que indenizar, porque os dois depois entraram com danos morais e ainda ganharam em cima do proprietário, porque ele colocou o trabalho deles em xeque, né, no questão, colocando que a obra, eles fizeram a regularização e tinha problemas, mas só que aí o problema não foi eles, foi o proprietário que fez errado. A responsabilidade é dele, não do profissional. Então, isso é importante, entendeu? Juridicamente, eles ganharam na justiça somente por causa dessa descrição na ART, que na época era a RT deles, né, engenheiros, eles ganharam por causa disso, na justiça. O juiz entendeu que estava escrito lá, e como estava escrito, o proprietário assinou, ele assinou a sua sentença de responsabilidade. Entendeu? Isso que você então, falou, isso é importante. Isso que você falou é um belo registro, porque tudo que você documenta, o que nós chamamos de TRT, quando é no CREA, ART, quando é no CAU, RRT, esse documento é um termo de responsabilidade técnica que tem valor jurídico e as pessoas, se não souber preencher ele, acaba fazendo um documento contra a sua própria atividade. Sim, por isso que eu estou te falando. E eu coloco das minhas TRTs, né? Eu coloco todas essa descrição. Toda a regularização ela vai automaticamente essa descrição. Por quê? Porque para evitar problemas futuros. Porque se ocasionar, você tem argumentos. Olha aqui, você não foi eu que construí? Não, foi você. Então, por que você está acusando eu? Você não tem que acusar. Eu estou fazendo para efeitos cadastrais. Por isso que o técnico ele pode assinar acima de 80 regularizações qualquer metragem, porque ele não é responsável pela estrutura, e sim pelo levantamento mediante o cadastro na prefeitura. E é isso que os engenheiros do CREA não entendiam, porque nós colocamos isso na plenária várias vezes, e eles não aceitavam isso. Não, isso não pode, você é responsável. Eu falei, responsável quando? Você não construiu a obra. Se você constrói, você é responsável, mas se você não tem acompanhamento técnico, não tem responsabilidade, não tem ninguém que fez. Tem planta a obra? Não tem responsável. Então, a responsabilidade é do proprietário que não contratou, que não olhou, que não seguiu normas, que não seguiu um acompanhamento técnico condizente. Não entendi. Viu? Tá certo? Responde uma coisa para mim aí. Você falando isso daí, a prefeitura ela não pode obrigar, por exemplo, no projeto, na capa, no selo, lá no carimbo do projeto, tem lá a hora que coloca o número da TRT, o número da RT, ou o número do RRT, se a pessoa é responsável pelo projeto e execução. E tem muitas prefeituras, ó, aqui na minha região, Indaiatuba, Salto, Itu, Elias Fausto, Itupeva, tal, praticamente ela determina aquilo, ela tem um modus operandi de como colocar aquilo ali. Aquilo ali não é a prefeitura, então, que é para determinar, é o conselho ou é o profissional que escolhe? Então, se tivesse uma resolução do conselho, porque as prefeituras elas são obrigadas a seguir resoluções. Entendi. Certo? Entendi. E se o conselho estipular uma resolução, não tem o que eles falar que não vai colocar. Eles não podem determinar, porque eles seguem regras de conselhos. Você me deu uma dica, aí. Você me deu uma dica aí. Você me deu uma dica. Com certeza, com certeza. É uma resolução.
Se você puder fazer isso, porque o que que vai fazer? Quando você determina em resolução, o que que a prefeitura faz? É acompanhar. Tudo que vem para a prefeitura, os conselhos mandam para elas as resoluções. E eles têm que, o jurídico, ler, interpretar e mandar seguir. E muitas prefeituras, elas não entendem isso. Porque elas falam, não, está acostumada a fazer assim. Não, não é costume, você tem que dar a responsabilidade a quem é devido à responsabilidade. Se você é autor do projeto, você é autor do projeto. Se você é autor e responsável técnico, sim. Se você é autor do projeto e pela execução, aí ok, mas se você não é. É o que está acontecendo hoje aqui em Americana, por exemplo, arquiteto. Arquiteto é responsável pelo projeto. Quando vai construir, a prefeitura pede o responsável pela execução, que é uma outra TRT, ou uma outra RT, é uma outra coisa, um outro documento, porque lá no projeto está escrito só autor do projeto, e não da execução. Entendi. Ou acompanhamento técnico. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, aí a prefeitura tem que pedir, aqui pede esse outro documento, porque às vezes o arquiteto só faz o projeto, ele não faz acompanhamento, ele não faz execução, é o engenheiro que vai fazer. Aí o engenheiro que é contratado para fazer cálculo estrutural, para fazer todo esse serviço, aí ele recolhe uma RT de responsabilidade da execução da obra. Mas a prefeitura só aceita, mas a prefeitura, você acha que deve acontecer em Americana. Não seria o contrário. A prefeitura ela só aceita se aparecer. Não importa se profissionais distintos, mas é só se aparecer lá no documento, no processo protocolado, quem é responsável pelo projeto e quem é responsável pela execução da obra. Porque se aparecer só projeto, eu acho que o corpo de quem analisa dentro das prefeituras, eles vão falar assim, mas peraí, vocês têm que me trazer aqui quem é o responsável também pela execução. Mas aí que você tem, se você tiver essa fiscalização correta, você estaria acompanhando quem vai executar. Ah, verdade. Verdade. Mas porque a prefeitura não faz a fiscalização, aí ela quer que nós fazemos o nosso trabalho para eles, informar para eles, porque eles não têm equipe para fazer a fiscalização. É só isso, aí tem que ter, entendeu? Entendi. Quem está executando aquela obra, cadê a placa? O fiscal ele teria que passar na obra do bairro e ver, ó, tem obra, de quem que é a placa de execução? É porque ela está antecipando, eu entendi o que você quis dizer. Ela já está aproveitando, por exemplo, é assim que acontece em Americana, se alguém mandar, se você aprovar lá como técnico um projeto só escrito responsável pelo projeto, eles também vão pedir para você, falar assim, por favor, indicar quem é o responsável pela execução. Eles vão fazer isso com você também aí? Vai fazer também. Tá, e daí seguindo esse princípio aí que você falou, eles estão pedindo porque eles sabem que a hora que se você só for aprovar o projeto, eles vão ter que sair correndo, catando cavaco lá para achar quem está executando. Sim, mas só que eles não têm pessoas para fazer isso. Eles querem que a gente apresente uma responsabilidade que é deles, de acompanhar. Olha, nós temos você ser prefeito aí, hein? Quando você for prefeito aí em Americana, eu vou cobrar isso aí. A população aí de Americana que está me ouvindo aí, os técnicos, engenheiro, arquiteto, todo mundo aí. Eu sou de Indaiatuba, mas eu vou aí cobrar o nosso amigo aí, porque eu sou a favor do que está falando, mas a gente mora num mundo pequeno e Americana está próximo de Indaiatuba. Eu vou cobrar você. Com certeza. Não, você tá entendendo como que funciona? Você tem que olhar isso. Assim, hoje as prefeituras elas são mal informadas. Elas são mal informadas e elas seguem resoluções, elas têm que seguir, porque a única coisa que elas seguem é decretos, resoluções que foram determinadas pelos conselhos. Então, até a carta na época do Tadeu, a carta que funcionou para todas as cidades aqui da região. A carta dele era do CREA, então, opa, o presidente está mandando, segue o que o presidente está falando, você entendeu? E essa carta não foi destituída pelo atual presidente, ela continua em vigor, porque não saiu essa carta do CREA, entendeu? Continua. Se você cancela uma carta que foi escrita com o presidente, que é uma circular, uma resolução, teria que ser cancelada se não tem validade mais, mas não foi cancelada, ela continua em vigor, entendeu? Então, essa circular... Mas para nós, não. Essa circular está em vigor no CREA até hoje? Tá, porque ninguém tirou.
Tá, mas agora também a gente tem o nosso próprio conselho, não tem o Não, sim, conselho, mas sim. é o que eu estou te falando, ninguém tirou, quer dizer, a validade continua. Aí eles é que tem que tirar. É que nós saímos do conselho, então nós criamos as nossas resoluções e normativas do nosso conselho. Entendi. Então, eles estão fora disso, né? Mas é assim, a gente tem caminhado a passos largos, no nosso conselho, várias resoluções em prol do profissional, porque a gente viu lá atrás o quanto a gente perdeu, no que a gente brigou muito e a gente não conseguiu. E hoje eu vejo muito rapidamente, pela idade do nosso conselho, nós estamos progredindo muito rápido, entendeu? Para fazer o melhor. E isso é positivo, né? Porque a gente apanhou muito lá atrás, os conselhos, não é só nós no estado de São Paulo, todos os estados tivemos os mesmos problemas. Todos os estados, nosso pessoal tinha problema dentro dos CREAs. Entendi. Então, e a gente fazia eventos, a gente discutia muito isso. Ah, o que está acontecendo no seu estado? Ah, meu estado está acontecendo isso. Por que porque o seu faz isso? Ah, o que nós vamos fazer? Vamos sentar. Quantas vezes não foi reunido com o presidente do Conselho Federal para tentar mudar algumas coisas, também não resolveu, entendeu? Eu fiz parte em Brasília também, eu fui para Brasília no Confé, eu fui convidado a participar de um GT lá de grade curricular. Eu participei de grade curricular em Brasília, no Conselho Federal. Então, eu fiquei lá praticamente um mês trabalhando lá em Brasília com isso também. Então, que eu falo para você, tem muitas histórias, né? E a gente participou de muitas lutas aí, não foi fácil, não. O Wellington, deixa eu. Você falou uma palavra progredir, eu queria usar essa palavra aí, progredir, a sua vida. Vamos deixar um pouquinho a questão do conselho de classe. Antes de você entrar para a escola técnica, tá? O que você queria ser? Quando você saiu lá de Barbosa, você queria ser o quê? Eu já falei várias vezes aqui no canal que eu queria ser bombeiro. Né? As pessoas olham assim, nossa, mas um bombeiro gordo? Mas as pessoas não entendem que o bombeiro não é gordo. Aqui eu queria ser bombeiro, né? Eu não queria saber se era Sim, é gordo ou não, né? profissional, profissional. Você queria ser Olha, o quê? eu sempre trabalhei, eu sempre brincava com brinquedos, você sabe, tem umas pecinhas que você monta a casinha, Lego, monta Lego. baralho. Não é Lego, é uma outra pecinha que já vem as telhadinho, já vem as paredinhas, Ah, e pera um eu pouquinho, pera um adorava pouquinho, pera um mexer. pouquinho, pera um pouquinho. Quer ver? Pera um Ah. pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Ah, justamente, isso mesmo. É isso mesmo. Ah, faz tempo que eu não vejo isso aí. Justamente, é isso aí, Evandro. Edivandro, é isso mesmo. Ah, era isso. Justamente. Com certeza, os telhadinhos, né? É isso mesmo, Edivandro, é isso aí. Perfeito, perfeito. Eu adorava brincar com isso. E minha mãe sempre falava: Nossa, você vai mexer com engenharia, porque você gosta de brincar com isso. Então, eu brincava o tempo todo, era o meu brinquedo predileto. Então, eu sempre tive vontade de mexer com essas questões. Então, veio com o tempo, aí aflorou mais ainda essa vontade de trabalhar com obras, projetos. Eu adoro fazer obras, projetos. Eu me identifico muito com os clientes, fazer projetos para os clientes. Eu gosto muito. Então, eu não tenho tempo. Às vezes, o cliente demora uma hora e meia para a gente estar conversando sobre o que ele quer fazer, minhas ideias, eu passo muito isso. E isso é gratificante, ainda continua muito isso, eu gosto muito dessa área. É Falando, uma área que falando, eu em, amo muito. falando em obras, o que você pensa de obras aí para a cidade americana? Obras, olha, tem muita coisa, viu? Fala alguma coisa aí. Olha, hoje obras eu vejo o seguinte, como eu tive uma experiência como vereador, então eu vejo na parte construtiva, hoje eu acho que a gente tem que andar muito, né? A prefeitura ela trabalha muito ainda no sistema difícil, custo muito alto, tá? Hoje a gente tem custo mais baixo. Você tem a Americana não tinha favelas, hoje tem um bairro aí pequenininho com favelas. Então eu penso em fazer um projeto social, mas aproveitando hoje nós temos solo cimento, tem várias alternativas construtivas mais baratas, levar isso para trazer esse pessoal para a dignidade de moradia, pelo menos isso. Então,
eu acho que dá para fazer muita coisa dentro do meu campo que eu conheço e trazer essa experiência profissional para a vida das pessoas. Então, eu acho que dá para fazer muita coisa boa, né? Obras mais práticas, mais funcionais, porque hoje eu fiscalizei muitas escolas infantis. Eu cheguei a constatar que não tinha extintor de incêndio 3 anos com vencimento numa escola, num parquinho infantil, você Caramba! entendeu? Então, assim, muita coisa atrasada, que podíamos melhorar muito nesse sentido. E a construção civil, ela tem um foco muito bom para isso, para melhorar e andar muita coisa boa. E com economia, né? Então, eu vejo a cidade podia crescer muito nisso, ainda não chegou nesse ponto, está bem devagar nessa área. Uma outra coisa, porventura, quando você for eleito prefeito de Americana, você consegue imaginar, por exemplo, a Anguera é muito bom ter, assim como para Indaiatuba, é muito bom ter uma Bandeirantes, uma Santos Dumont que liga Sorocaba, Viracopos. Mas hoje a Americana consegue. Eu passei num viaduto lá, numa passarela, lá, passei a pé e depois passei de carro num elevado. Mas está faltando a cidade de um lado, do outro. Como que você vê essa questão? Assim, porque o investimento estadual, de vez em quando, demora. E tem vezes que um governador ganha, ele apadrinha um prefeito e daí parece que as coisas andam. Mas a vida não pode ser assim. Você como, vamos supor, lá quando você virar prefeito aí da cidade americana, mas até antes, tá faltando assim, essa infraestrutura não está faltando? Tá faltando, porque assim, nós temos aqui um TAC hoje, que 2 bairros de Poça, Anguera, né, que é do lado de cada da cidade, não podem crescer, não pode construir nenhum tipo de empreendimento, porque existe um TAC com o Ministério Público impedindo a construção. Por quê? Porque tem que se fazer 2 pontes de travessia da Anguera para liberar as construções, porque senão você não vai ter a mobilidade urbana. Você tem que pensar nisso. Como você vai transpor a Anguera? A Anguera não tem que virar uma avenida, ela tem que ser uma rodovia. Então, você tem que transpor ela para poder transitar de um lado para o outro e não usá-la como avenida. Então, esses empreendimentos são todos bloqueados. Enquanto não fizer as 2 pontes, não vai ser desbloqueado. Então, tem empreendimentos na beira da represa, na beira da praia que a gente tem aqui, elas não podem seguir os procedimentos de construção porque estão impedidos por causa de um TAC, enquanto não fizer as pontes, não vai ser liberada a construção nesses locais. Então, a prefeitura está com um imbróglio, na realidade, né? Ela tem que investir nessas pontes, uma delas a Autoban vai fazer, que custa 12 milhões, e a outra, a prefeitura americana tem que bancar, que é 9 milhões. Então, está tudo parado. Se não fizer isso, não pode fazer mais nada. E aí você impede o crescimento da cidade nas áreas que tem que ser feita. Entendi. Então, é isso. Nesse caso aí da rodovia, a rodovia ela ajuda, pô, ela escoa toda a questão comercial da cidade. Mas também quando ela está passando no meio da cidade, apesar que a Americana é mais para um lado que para o outro, mas hoje está tão povoado, ó, Indaiatuba é a mesma coisa. Tem uma rodovia que chama Santos Dumont SP-75, que a gente pensava que a cidade era só de um lado. Na onde vai com divisa para Itaici, Itaici é um bairro tradicional onde tem o Colégio dos Padres indo para Itupeva, é a mesma coisa que acontece em Americana. Logo, vai precisar de mais ponte, vai precisar de mais elevado, porque tá criando bairro, e o bairro como que vai vir para o outro lado, aonde a cidade tem a parte tipo capital, né? O centro da cidade, né? Mas tem muito trânsito aí quando eu fui na escola técnica, eu fui pela Anhanguera. O período de pico é muito trânsito a Anhanguera aí ou não? A Anguera, até que não. O pico maior dela é no horário da manhã, que fica perto de Campinas. Quando você está chegando lá na empresa da Honda, né? Aí começa a congestionar e parar o trânsito ali, da parte da manhã, das 7h30, umas 9 horas. Depois flui. Ou quando você vem na Dom Pedro de Campinas, também para tudo para pegar em Anguera. Então, essa parte lá já está lotada os carros, muito trânsito. A Americana ainda não, porque a cidade ela flui bem.
tem bastante avenidas, então a cidade ainda está fluindo bem em questão do trânsito. Então eu não vejo tantos problemas. A Americana é muito bonita, né? Por exemplo, para quem nunca foi em Americana, quem é de Indaiatuba ou região, as avenidas, né? É muito. Nossa, Indaiatuba é bonito também, mas a Americana, por exemplo, onde eu fui naquela região da escola técnica, nossa, ali, se o aluno se perder, ele vai para o McDonald's, ele não vai para a escola técnica, né? Ele vai para o McDonald's ali. Você estudou naquela escola técnica ali? Estudei em 85, me formei em 85 lá. Hoje, a gente... Desculpa, você falou, esse dia eu falei para você que a gente conversou com o professor Edson Trevisan, né? Sim, ele não foi meu professor, mas os amigos dele foram meus professores, que é o Baez, o Ragazzi, continuam professores na escola. Eu faço hoje, a convite deles, tá, do Edson, e agora, por causa da pandemia, não tem sido possível, mas eu faço cada 6 meses palestra na escola técnica para os técnicos. O que é palestra? É para falar do mercado de trabalho, o que é o profissional técnico, o que pode acontecer, qual é o mercado que ele pode esperar, o que ele espera saindo técnico formado da escola, o que ele espera de mercado de trabalho, qual é a alternativa que ele tem. Aí eu passo todo esse enfoque hoje, que tem uma diversidade grande, que é desde a obra, né, que você pode fiscalizar, pode acompanhar, construir, ser responsável, até os projetos em 3D, gráficos, né, que você pode trabalhar. Hoje nós temos a DISO, que o técnico pode fazer, está fazendo bem, que é a DISO do NPS, né? Você tem o ABCB dos bombeiros, que também está podendo fazer. Então, você tem muitos campos que o técnico está podendo agregar isso, né, saindo uma escola técnica. Então, isso a gente passa para o profissional, dá os caminhos para ajudar. Então, dá um incentivo, né? O Edson fala para mim que eu vou lá e dou um up na garotada, né? Para animar o pessoal de trabalho. Então, é legal, muito bacana. Viu? O que acontece nessa escola aí como que chama? Polivalente? Polivalente. O que acontece com a água de lá? Porque lá sai vereador, lá sai deputado. Parece que tem governador. Não, governador não sei, mas chegou. Presidente de Assembleia Legislativa tem lá, saiu de lá também, né? Saiu então, de lá também. O que acontece aí? O que o seu Edson estava falando? Eu devia ter estudado lá, viu? O que acontece? Olha, eu não sei. O colégio tem praticamente acho que quase 60, 70 anos. É um colégio bem tradicional, né? Técnico. Mas, assim, é o corpo docente, é os professores, é a forma de instituição. Que eu falo que é uma escola, eu considero como uma escola particular, porque o nível de graduação, de formação que você tem lá é muito bom, né? Você sai enriquecido de conhecimento lá. É uma escola que é progressista, né? Que a gente chama assim. Você falou então, de professor tem participado de vários eventos, né? Você falou de professor, você conheceu a sua esposa lá? Não, minha esposa, não conheci lá. Não, eu conheci ela quando eu estava fazendo datilografia. Na época era datilografia. Eu fiz também, eu fiz. Então, eu fiz datilografia. Não sei, eu fiquei, eu acho que uns 7 meses fazendo datilografia. E aí foi onde eu conheci ela. Depois a gente voltou a se ver quando eu fiz o tiro de guerra, porque eu fiz 1 ano de tiro de guerra, né? E aí eu comecei a namorar ela nesse ano. Você aprendeu datilografia ou só ficou paquerando? Aprendeu datilografia? Não entendi. Você aprendeu datilografia ou só ficou paquerando só? Não, aprendi datilografia. Mas eu sou mais. Deu uma gaguejada aí, viu? Você deu uma gaguejada aí, ó. Não, eu aprendi. É que assim, a datilografia tinha que pôr aquela caixinha para você não ver as letras. E hoje você tem os teclados digitais, eu acostumei. Porque quando eu fui trabalhar na empresa, né, de confecção, que eu trabalhei 7 anos, né, 7 anos, eu peguei a prática de digitação mais ainda. Então, a gente acaba acostumando com a digitação, porque eu trabalhava na contabilidade. Então, eu digitava muito. Então, eu fiquei mais prático na digitação. Então, você é um profissional raiz e um profissional Nutella também. Raiz e Nutella. Também. Ó, a gente está indo para o final aqui, ó. A gente está indo para o final, já deu 1h e pouco. Eu não anoto aqui, mas eu acho que já passou de 1h15. Eu não vi o horário. O papo está tão bom que a gente está indo leve e solto na conversa aí. Mas se você me permite, eu tenho mais uma curiosidade. Pode perguntar. É o seguinte, depois a gente sabe, todo mundo já está sabendo aqui, quem não sabia, de vereador, né, que não é fácil. Você aprendeu a engolir sapo, assim? Você aprendeu porque
Não é fácil, É, viu? não, Esse não. mundo aí, esse mundo aí que você participa, todo mundo participa da política, de uma forma ou de outra. Mas Uhum. você deu o seu nome, você foi na linha de frente. Por exemplo, lembra na época que você pegou a época que podia pichar, não é essa palavra, mas como que é? Pintar o muro das pessoas? Você pegou essa época? Não, não peguei, não peguei. Não. Por exemplo, eu tenho muito amigo ex-vereador que fala nessa época aí que até quando ele ia pedir para a pessoa, tinha gente que pagava para pintar, cara. Pagava. Então, você, como vereador, deve ter visto cada história, assim, além daquela que você falou para prefeito, se eu ajudo se você. Mas para vereador, acho que você viu até mais coisa. Não, com certeza, a gente vê muita coisa, mas assim, tudo depende do que eu falo. Às vezes as pessoas têm um erro muito grave, grave aí, né? Fica pré-julgando a pessoa, fala assim, você vai entrar no meio político e você vai se corromper. Você vai entrar na linha deles. Eu costumo falar o seguinte, quando você tem caráter e personalidade, nada te muda. Porque eu nunca fui tentado, ou nunca ninguém chegou para mim com propina, por exemplo, para fazer alguma coisa, porque sabia como eu sou, as minhas atitudes. Então, as atitudes te mostram como você é. E ninguém chega a uma pessoa que tem uma atitude correta, uma pessoa com caráter. Ela vai chegar só naquelas pessoas que já têm facilidade. Eu acho que deu uma travada aqui. Deixa eu ver. Para isso. Tem proximidade. Entendi. Travou aí. Agora Tocou. voltou. É, Não, eu nunca tive problema com isso, porque você sempre tem uma linha de seguimento. entendi. Não, a pessoa é o que é. Se você desenvolveu a sua vida pautando ética, Então, quando você pautando. tem é que está tocando o telefone aqui, por isso. Não, atende quem é? Não, Pode tá ser o tudo bem, tá presidente da tudo bem. República, pode ser o prefeito, pode ser o seu Edson Trevisan também, pode ser ele. Então, é o que eu falo para você, tudo, você tem as coisas que acontecem, mas você tem que saber se posicionar. Entendi, Você tem que ter opinião, você não pode ficar em cima do muro, só isso. entendi. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você vai ou você não vai. Porque as pessoas querem hoje definição de pessoas. Você é a pessoa favorável, você é contra. Não dá para você ficar no meio termo. Porque aí você mostra quem você é e a tua opinião também. Você é a pessoa que você é, sim ou não. E às vezes você escolhe um sim, a pessoa fala, mas eu não concordei, mas eu acho que isso é certo. Ou você fala não, mas você acha que está errado também. Então, é você que define. Mas assim, o pessoal acredita muito, eu vejo isso, como vereador, as pessoas acreditavam muito no meu trabalho e confiavam no meu trabalho, entendeu? Então, isso é importante. Você Entendi. sai de lá com 4 anos que eu fiz, com cabeça erguida, trabalhou, fez o que você podia fazer certo e você não tem problema com nada. Então, é isso que é gostoso, é gratificante, né? Você sair tranquilamente. Mas por que você não continuou? Porque você não foi candidato a vereador? Porque eu queria algo maior, eu queria ser um prefeito, talvez um vice-prefeito, para fazer mais pela cidade. Porque o vereador tem uns limites, ele não pode ultrapassar alguns limites. E às vezes isso impede, porque o executivo tem mais força do que o legislativo para fazer as coisas acontecerem na cidade. Essa é a minha opinião. É outra coisa que as pessoas. Eu não estou dando lição de moral aqui, não. Assim, eu também não sou. Nossa, eu sou um simples professor, profissional autônomo. Mas as pessoas não entendem o que é legislativo e o que é executivo. Mas tá bom. Isso daí as pessoas. Se a pessoa quiser procurar, ela vai atrás, porque não importa Com certeza. se ela é estudada ou se não é, quem quer entender vai atrás do entendimento. Agora, deixa eu falar uma coisa com você. É, 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 e a associação aí? Como é que está o movimento aí? É bom quem está assistindo a gente aí. Você veio conhecer aqui o lugar onde vai ser a nossa futura Associação dos Técnicos e Nossa, fiquei Tecnólogos aí. empolgadíssimo aí. E você aí já tem a associação constituída, e eu até estou pedindo para a turma da TIR, que porventura estava habitando aqui o nosso mundinho, eu já pedi, já mandei lá aquele contato que você passou para mim, a gente Isso. tinha mais ou menos umas 15 pessoas, para já entrar em contato com você, mas fala para mim aí, como é que está a associação dos técnicos aí na região aí? Ó,
A associação a gente está agora que eu assumi definitivamente, porque até então a gente estava nos bastidores e tal, né? Porque a associação surgiu dentro do gabinete, né? Da realidade do vereador, porque por eu estar nesse movimento técnico, eu não abandonei o movimento, né? Então, até agradeço a você, né? Pela participação, pela ida aí, conhecer o seu trabalho também, que eu fiquei muito gratificado. Eu falei para todo mundo lá, ó, o rapaz lá está com área lá, viu, gente? A associação dele está forte lá, fez um trabalho maravilhoso, está fazendo um trabalho fantástico. Aí o pessoal ficou todo empolgado, né? Falei, olha, e aqui também eu falei de você, do seu trabalho, que eu fui visitar lá, Você eu falou que você comentei com... pagou o almoço para mim? Você falou que pagou o almoço para Não, mim? não, isso aí é Não. entre nós, né? Mas como não? Mas aí eles vão cobrar de você também. Não tem problema, não. A amizade nossa foi muito boa. É que eu falei, eu fui conhecer, fiquei muito, muito contente pelo trabalho que você está fazendo aí também. E a gente está querendo fazer um trabalho muito bom aqui também, ampliando, né, o trabalho para 10 cidades, né? Agora Campinas está entrando com a gente também. Então, a gente quer correr atrás. Então, tem escola, mas com a pandemia está muito restrito, né? Eu quero visitar as escolas, levar as palestras. Então, a gente quer fazer um trabalho muito maior, mas com a pandemia está dificultando um pouco. Mas a gente está trabalhando, o pessoal tem perguntado bastante, o pessoal tem acompanhado, né? Nós criamos aí o Facebook da Associação de Americana, o Instagram de Americana, né? Então, a gente está crescendo isso rapidamente para poder as pessoas terem informação, porque o técnico precisa de informação. As reclamações, ainda ontem eu estava conversando com os dois engenheiros elétricos, né? Questão de placas fotovoltaicas, e eles falaram que eles não gostam, veja bem, eles não gostam de estar no CREA. Eles só estão no CREA porque eles não têm outra forma de sair de lá. Eu falei assim, nossa... Os tecnólogos, meus amigos, falam a mesma coisa. Ele falou assim, olha, não vejo objetivo no CREA, para nós só atrapalha. Aí eu comentei que eu sou, né, da Associação dos Técnicos, e nós estamos no nosso conselho e tal, aí contei um pouco. Aí eu falei, olha, vamos fazer uma parceria tal, de um trabalho. Aí eles adoraram a ideia, e a gente começou a trabalhar em conjunto em umas ideias. Então é isso que eu vejo, né? O crescimento é a parceria, como a gente acabou de falar aí com você, trabalhar com outras pessoas, que nem a nossa associação com a sua, ter a proximidade, ter a divisão, ter o compartilhamento de ideias, compartilhar experiências profissionais, é muito produtivo, né? A gente cresce juntos, né? Não pode ser egoísta, a gente não pode ser egoísta, a gente tem que ser compartilhar. Eu vejo como vereador, o que às vezes a gente encontra muita dificuldade na vereança é o egoísmo. Eu não vou apresentar o projeto porque eu não vou deixar você apresentar, eu vou proibir você, porque o seu projeto é bom, mas eu gostaria de ser o meu. E aí fica essas vaidades, que não pode ter isso, sabe? Para crescer não precisa ter isso. Todo mundo tem seu espaço, né? A sua oportunidade, e seu reconhecimento também vai vir automático. Você não precisa fazer muita coisa para a gratificação vir automaticamente das pessoas. Então, é um trabalho que parte de você, né? E você aí está fazendo um bom trabalho, eu vejo aí, né? Fui conhecer, fiquei muito, muito contente, essa proximidade. Aqui depois você vai vir conhecer o nosso grupo também, a gente vai estar marcando. É que agora está muito mais difícil por causa dessa pandemia, mas a gente vai estar marcando, sem dificuldades. Tá E é bom. isso. E Eu agradecer agradeço. você, pessoal, para nós também aqui. E é isso que a gente vai fazer, né? Experiências trocadas para ajudar não só você, mas nós também. A gente cresce juntos, né? Valoriza juntos os profissionais, né? É o mesmo objetivo. A gente está num momento muito bom, né? O técnico, assim, ele está. Depois que constituiu o conselho, deu assim. Deu um up, né? Deu mais que 360. A gente rodou várias vezes e ainda ficou lá em cima. As pessoas têm uma expectativa, igual você falou, em menos de 3 anos aí, 3 anos praticamente, tem um monte de resoluções. Os tecnificações hoje pode fazer desdobro, pode unificar, pode fazer a questão de trabalhos com vigilância sanitária, bombeiro, Caixa Econômica Federal, pode fazer Receita Federal. Então, a gente está num momento muito bom, os profissionais da área técnica. Eu gostaria aqui, não sei quais são as suas palavras finais, eu gostaria de ter a gente mais, não é nem apoio, eu gostaria de ter mais a questão da união, mesmo com conselhos separados. Eu gostaria de que alguém, o famoso pica da galáxia,
se encontrasse mais com os conselhos, sabe? Igual você falou, união, irmandade. Eu dependo de engenheiro, o engenheiro depende de mim, o arquiteto trabalha comigo, o pedreiro trabalha. Mas isso daí parece que é utopia, viu, Wellington? Mas eu sou meio louco mesmo, eu acho que isso aí vai acontecer um dia. Mas do jeito que existem as pessoas que não conseguem falar bom dia, senhores engenheiros civis, naval, não sei o que lá, daí eu sei quando vai acontecer isso aí. Olha, eu acredito muito nisso. Só que assim, nós ficamos praticamente, o nosso grupo, né, tem 40 anos na estrada junto ao CREA. E isso não mudou de lá para cá. As pessoas estão mudando, os novos estão entrando com outra cabeça, com outra concepção. É isso que precisa ter. É a participação de pessoas novas com ideias novas, que agregam, que juntam com ideias boas. É isso que precisa, né? Então, o nosso conselho, se você falar, é 3 anos, mas as pessoas que estão lá são com cabeças boas, que querem trabalhar junto, que têm outra concepção. É isso que precisa mudar. Eu acho que é possível, mas tem que mudar. O CREA há 40 anos não mudou muito, ficou a mesma. E assim, tem que tirar. Não sou contra ninguém que mais idade lá, mas tem o pessoal lá que eles não mudam a cabeça. Não, é igual quando você tem uma tecnologia de um celular novo, e tecnologias novas, que você fala assim, não, eu não vou usar isso aqui porque eu não quero usar. Não, você tem que aprender, você tem que ir lá, interagir para ver como que é. De repente é uma coisa boa, sabe? E é isso que não acontece no CREA, né? O pessoal mantém a cabeça fechada para tudo, né? Para estar interagindo, para estar junto, e é um pessoal que restringe tudo e acaba dificultando, inclusive aos novos que estão, de ascenderem, né, aos cargos novos lá. E isso dificulta essa mudança, né? Apesar do presidente hoje, o Vinícius é uma pessoa nova, eu considero ele novo, né, pelo cargo, ele tem ideias, mas às vezes o grupo não acompanha. Então tem dificuldades, tem dificuldades. Então é isso que eu falo, que é muito difícil. O nosso grupo já tem uma cabeça um pouco melhor nesse sentido, né? Então querendo abrir mais fronteiras, desenvolver, está trabalhando. E é isso que precisa, é a união para fazer a diferença. Todo mundo tem mercado de trabalho, o mercado ele é crescente. Agora a gente tem que trabalhar em conjunto para todo mundo ter oportunidades. E é isso que precisa fazer. Entendi. Ó, da minha parte aqui, eu quero agradecer você mais uma vez pela disposição. Gostei muito de saber um pouquinho da sua vida particular, pessoal e profissional aí. Muito obrigado. Vamos ter novas oportunidades para conversar em outro momento. Vou chamar você para a gente. Hoje foi um bate-papo aleatório mesmo. A gente foi um pouco para profissional, foi um pouco para particular, foi um pouco da política. Em relação também à última coisa, toda hora é a última coisa da política. E aí, qual é o seu objetivo aí? Eleição ano que vem? O que você está pensando aí? Olha, o partido tem uma opção aí de deputado estadual ou federal. Eu não sei ainda. Eu estou aguardando uma resolução, né, uma decisão do próprio partido. E ainda não, a gente está aí à disposição. Vamos ver como vai ficar, né? O presidente do estado de São Paulo, ele assumiu o meu partido nacional, né? Então, estava com a projeção do meu partido de vir o presidente Bolsonaro, mas aí o presidente estadual assumiu, ele não vai vir, o presidente eu acho que não vem para o meu partido, já está mais ou menos claro isso, né? Então, eu estou esperando uma decisão do nosso partido para ver como que eles estão pensando essa questão para 2022. Mas há uma possibilidade, eu acho que a gente está na linha aí, vamos dizer assim, para ver o que vai acontecer, mas tudo é possível, estamos conversando. Então é bom aí a população de Americana já ficar esperta aí que na próxima eleição é capaz de estar o seu nome lá na urna. Pode ser, com certeza, eu acho que a possibilidade é grande. Tá legal. Então é isso, ó, eu agradeço você. Se você agora é aquela parte tipo show da Xuxa, Serginho Malandro, Mara Maravilha, não sei se você pegou essa época aí, Angélica. Sim. Agora você pode mandar um beijo, um abraço, fazer o que você quiser aí. Olha, um abraço para todo mundo que nos acompanha, que está nos assistindo, né, nesse momento, que está acompanhando o programa, é muito importante. Esse bate-papo foi importante, porque as pessoas acabam conhecendo você melhor, acabam conhecendo seu profissional e conhecendo você como pessoa também, que é importante, né? Eu acho que as pessoas, é aquilo que eu te falei, lá no começo, o pessoal votou em mim por quê? Porque me conhecia um pouco e muitos não conheciam, mas acreditavam.
E é isso que a gente precisa, acreditar nas pessoas que têm possibilidades, e que são pessoas que podem fazer o diferencial e podem fazer o melhor para ajudar não só a nossa cidade, mas o nosso país, o nosso estado. São pessoas que estão aí fervorosas, com vontade de fazer as mudanças necessárias que precisa ocorrer, né? Na nossa área principalmente, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade e conte comigo quando você precisar aí, tá bom? Ó, a pergunta que não quer calar. Você me autoriza a postar esse vídeo no YouTube? Com certeza, pode colocar sim. Eu vou ficar muito feliz e poder depois pegar o vídeo lá e compartilhar no meu também. No YouTube, eu tenho YouTube, mas eu não uso muito, não sei usar muita ferramenta de YouTube ainda, mas aí eu posso compartilhar sem problema nenhum. Muito obrigado, meu amigo. E agora vamos fazer o seguinte: a próxima reunião, se caso a pandemia já. Eu não vou falar que está acabando, porque a gente não pode contar a vitória antes, né? Sim, Mas eu vou pessoalmente aí fazer uma entrevista aí, um bate-papo com você em Americana aí. Alô? Ah, deu uma travada. Eu falei que a próxima vez eu vou em Americana pessoalmente fazer um bate-papo com você. com certeza, vai ser muito bem-vindo, com certeza. Um Um abraço, abraço. fica com Deus. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Falou.